galera! Pra você que sempre gostou do chefe, pra que ficar assim? Nada como fazer um chefinho só seu, brincar de bolinha com Angry Birds, né, chefe? Aham. Bom, pessoal, para vocês que são apaixonados aqui pelo nosso chefinho e quiserem ter Angry Birds para brincar de bolinha diferente em casa, aqui vai uma receitinha muito fácil para vocês fazerem e terem o seu Angry Birds também, o nosso chefinho, certo? Para isso, então, vocês vão precisar de 4 cores de linha ou lã: vermelho, laranja, branco e preto, que são as cores tradicionais deste personagem do Angry Birds. Vamos precisar também de fibra, precisar de um marcador de carreiras, agulha para costura, tesoura, agulha de crochê. Eu usei para esse tipo de lã, eu usei a agulha número 3. Se a lã for mais grossa como esta aqui, ele vai ficar um pouquinho maior, você pode usar a agulha 4, 4,5. No caso, eu fiz aqui no vídeo este menorzinho com a agulha número 3, tá bom? E alfinetes para ajudar você na costura. Vamos para a aula então? Para fazermos então o nosso chefinho, nosso Angry Birds, eu digo a vocês que é muito fácil, tá? Então a gente vai começar, ó, por esta bolinha branca aqui. E anotem toda esta sequência, porque quando formos fazer a parte vermelha do corpo, o início é igualzinho esta parte branca que nós vamos fazer agora, tá bom? Anotem carreira por carreira que eu vou ensinando, para quando chegar então a parte do corpo, vocês já terem tudo anotado. Para iniciarmos então, a gente começa com um anel mágico. Passa a agulha por baixo deste circulinho aqui e puxa o pontinho do lado de lá. E vamos prender com uma correntinha. E agora, no anel mágico, faremos 6 pontos. Essa correntinha não conta como ponto, tá bom? Então, 1, 2, 3... 4, 5 e 6. Uma vez que o anel mágico tem os 6 pontos, a gente pega o fio curtinho, puxa e fecha bem, deixa bem apertadinho. E neste primeiro pontinho aqui, a gente dá um ponto baixo. Já colocamos então o marcador neste primeiro ponto. E a segunda carreira serão 6 aumentos, ou seja, 2 pontos em cada ponto de base. Eu já fiz o primeiro ponto aqui e farei o segundo, que significa o primeiro aumento. No próximo ponto, faremos 2 pontos no mesmo ponto de base. 1 mais 1. Já são 2 aumentos. Vou fazer, então, até chegar no marcador, 2 pontos em cada ponto de base, onde, quando chegar no marcador, teremos um total de 12 pontos. Terceira carreira, faremos ela com um baixo e um aumento até o final. Então, eu já fiz meu primeiro ponto baixo, vou marcar aqui. O ponto seguinte, faremos 2 pontos baixos, que seria o aumento. Então, aqui, coloco 2 pontos baixos, 1 mais 1. No próximo ponto, um ponto sozinho. No seguinte, um aumento, 1 mais 1. E desta forma, faremos um ponto, um aumento, um ponto, um aumento, até chegarmos aqui no marcador e teremos, então, um total de 18 pontos. Na carreira, faremos 2 pontos, um aumento, 2 pontos, um aumento. Eu já fiz o primeiro ponto aqui, no seguinte eu faço um ponto sozinho, e no terceiro ponto a gente faz o aumento, ou seja, 2 pontos no mesmo ponto de base. Agora, farei 2 pontos, um em cada ponto, ó. Um aqui, um no próximo
E no seguinte, o aumento, 2 pontos no mesmo ponto de base. Desta forma, faremos por toda a circunferência e quando chegarmos aqui no marcador, teremos um total de 24 pontos. Carreira número 5, faremos por toda a circunferência 3 pontos baixos para um aumento. Então, já vou fazer aqui o segundo ponto, o terceiro ponto, e no próximo, 2 pontos no mesmo ponto de base. 1, mais 1. Desta forma, farei por toda a circunferência, 3 baixos, um aumento, 3 baixos, um aumento, e quando chegarmos aqui no marcador, teremos um total de 30 pontos. Carreira número 6, faremos aumento novamente, só que faremos 4 pontos baixos para um aumento. Eu já fiz o primeiro e marquei, este aqui é o segundo, aqui o terceiro ponto, quarto ponto baixo, e no seguinte, primeiro mais segundo ponto de aumento. Desta forma, farei 4 baixos para um aumento, 4 baixos para um aumento, e quando chegar aqui no marcador, teremos um total de 36 pontos. A 7ª carreira é a última carreira da barriguinha do passarinho, tá? Então, a gente vai fazer 5 pontos baixos para um aumento. Este aqui já é o segundo, terceiro, quarto, quinto ponto, e no próximo vamos aumentar. Primeiro ponto, mais um ponto de aumento. Então, faremos igualzinho desta forma, por toda a circunferência, 5 baixos aumenta, 5 baixos aumenta, e quando chegarmos aqui no marcador, teremos um total de 42 pontos. Finalizei, então, a última carreira, vou tirar aqui o marcador. Opa, escapuliu aqui. Vamos arrematar, então, a gente vai no ponto seguinte, puxa e já faz um ponto baixíssimo, puxando aqui, deixando um fio longo, para podermos costurar na barriguinha do nosso Angry Bird. Vamos reservar este pedacinho e partir para a próxima parte do nosso bichinho. Fazermos o corpo do Angry Bird, que na verdade é uma bolinha, né? Como eu avisei antes, o início é igualzinho que nós fizemos aqui com a parte branca. Então, eu vou repetir para vocês. A primeira carreira, então, é um anel mágico com 6 pontos baixos. Segunda carreira são 6 aumentos, dando um total de 12 pontos. A terceira carreira são um ponto baixo, um aumento, um baixo, um aumento, dando um total de 18 pontos. A quarta carreira são 2 pontos baixos, um aumento, 2 baixos, um aumento, total 24 pontos. A quinta carreira são 3 pontos baixos, um aumento, 3 baixos, um aumento, por toda a circunferência, somando um total de 30 pontos. A sexta carreira são 4 pontos baixos, um aumento, toda a circunferência, dando um total de 36 pontos. E a sétima carreira são 5 pontos baixos e um aumento, dando um total de 42 pontos. Então, chegamos aqui na sétima carreira, e agora faremos da carreira 8 até a carreira 12, certo? 8, 9, 10, 11, 12, são 5 carreiras com os mesmos 42 pontos. Carreira número 13, nós faremos 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu vou aqui, ó, segundo ponto, opa, terceiro ponto baixo, quarto ponto baixo, mais um, 5 pontos baixos. A diminuição, a gente vai pegar dos 2 pontos seguintes, as laçadas só da frente, ó. Eu dou uma laçadinha neste ponto, vou no seguinte, dou uma laçadinha também só na frente, puxo, passo no meio das laçadinhas e finalizo fazendo a diminuição. E agora, novamente, vou fazer 5 pontos baixos para novamente outra diminuição. Então, aqui eu já fiz 2 pontos baixos, faltam 3, mais as diminuições. Quando eu finalizar a carreira, terei um total de 36 pontos. Uma vez finalizado, então, com os 36 pontos, a gente vai fazer as carreiras 14, 15 e 16, somente pontos baixos, num total dos mesmos 36 pontos. Carreira número 17, nós faremos 4 pontos baixos para uma diminuição. Então, eu já fiz um aqui e marquei, vou fazer o segundo ponto baixo,
ponto baixo número 3, ponto baixo número 4. E o próximo ponto, então, a gente vai diminuir laçadinha da frente, com a seguinte laçadinha da frente também, puxa e fecha. Novamente, 4 pontos baixos para uma diminuição. 1, 2, 3, 4. E o próximo pontinho, nós diminuímos laçada da... Opa, peguei errado. Pegar bonitinho. Laçada da frente, ó. Só as laçadinhas da frente. Puxo e fecho. E recomeço. Primeiro ponto, e assim eu vou fazendo, 4 pontos diminui, 4 pontos diminui. Quando chegarmos aqui no marcador, teremos um total de 30 pontos na circunferência. Finalizando, então, a carreira 17 com as diminuições, nós faremos a carreira 18 e 19, somente pontos baixos, os mesmos 30 pontos. Completei a carreira número 19. Vamos iniciar, então, a carreira número 20. Já fiz aqui o primeiro pontinho e marquei. Então, nós faremos 3 pontos baixos para uma diminuição por toda a circunferência, que é o ponto baixo número 2, o número 3. E no próximo ponto, então, eu faço a diminuição, pegando somente as laçadinhas da frente. Inicio. 1, 2... 3 pontos baixos e novamente eu diminuo com as laçadinhas só da frente. E assim eu vou fazer por toda a circunferência. Opa, aqui. Farei então por toda a circunferência 3 pontos, uma diminuição, 3 pontos de diminuição e teremos um total de 24 pontos. Iniciando, então, a carreira número 21, faremos 2 pontos baixos para uma diminuição por toda a circunferência. Então, aqui já é o meu segundo pontinho baixo. E agora, então, eu faço a minha diminuição e sempre pegando as laçadinhas da frente. Então, aqui eu faço a diminuição. E os próximos 2 pontos, eu faço ponto baixo normal. 1, mais 1. No seguinte, a diminuição novamente. Então, pega a laçadinha aqui, e assim eu faço por toda a circunferência. Encerraríamos, então, a carreira com um total de 18 pontos. Finalizando, então, esta carreira, nós vamos começar a encher com fibra para deixar o nosso Angry Bird bem cheinho, tá? Então, a gente coloca, toma cuidado com o ponto aqui, não é para arrematar ainda. Deixar bem cheinho. Preencher bem, para ele ficar bem firme, tá bom? Então, eu vou terminar de colocar o meu aqui, mostrar para vocês como vai ficar, para dar continuidade ao nosso trabalho. Combinado? Bom, agora que o formato tá bem bola mesmo, bem redondinho, tá? Não é oval, é uma bolinha, tá? Ainda falta um pouquinho aqui, mas como a gente vai diminuir um pouquinho, depois a gente coloca mais fibra. Então, iremos para penúltima carreira, carreira número 22, que seria um ponto baixo, uma diminuição, um ponto baixo, uma diminuição por toda a circunferência, dando um total, então, de 12 pontos. Eu já fiz aqui o primeiro ponto baixo, e agora vou para a diminuição, pegando as laçadinhas da frente dos 2 pontos seguintes. Agora é um pouquinho mais difícil, porque o nosso personagem já tá com fibra, fica mais difícil mesmo, mas é normal isso, tá? Então, vamos fazer por toda a circunferência, um baixo diminui, um baixo diminui. Este círculo aqui vai diminuir também, e quando tivermos 12 pontos, eu retorno. Finalizei, então, a minha carreira,
vocês podem reparar, ó, que ainda falta coisinha aqui para preencher. Então, antes da gente finalizar e arrematar, vamos preencher com o máximo de fibra possível, tá? Ajeitando assim para os lados, ó. Tomando cuidado para não perder o ponto. Então, ó, eu vou colocando aí e jogando pros lados para garantir o formato de bolinha, tá? Porque o Angry Bird nada mais é do que uma bolinha com bico, com a expressão facial do passarinho. Mas ele é uma bola, né? O corpinho e a cabeça, tudo uma bolinha só. Então, vamos deixar bem cheinho aqui, ó. Eu vejo que aqui ainda tem espaço. Vamos colocar o máximo possível, tá? Sem que deixe aberto muitos pontos aqui. A gente só tem que dar o formato, tá bom? E aí, eu ensino vocês como finalizar e arrematar, combinado? Então, fazer a última carreira. Me certifiquei, então, que tá bem bolinha, bem certinho o formato. A última carreira, eu já tirei o marcador daqui, não vou precisar, porque ela será somente diminuições, tá? Então, ó, eu simplesmente vou nos 2 pontos seguintes, pego as laçadas da frente e faço a primeira diminuição. É meio complicadinho, porque o bichinho já tá cheio, né, de fibra, então eu vou de novo nos próximos 2 pontinhos e faço a segunda diminuição, ó. Tô perdendo ponto aqui. Vem cá, menino. Finalizando o ponto. E assim eu vou fazendo até somarmos 6 diminuições. Eu já fiz 2, faltam mais 4, e aí eu volto para mostrar como arrematamos o nosso trabalho. Completei, então, as 6 diminuições e ficou assim. Então, eu vou simplesmente arrematar aqui o fio, cortar, deixar um espacinho. Passo aqui por dentro. E aperto bem. Ainda ficou esta sobrinha aqui, e isso não pode aparecer. Então, eu pego uma agulha de costura própria para a lã que eu estou usando no momento, que é uma mais grossa. E aí, ó, com a agulha, eu vou pegando, ó, ponto seguinte com ponto seguinte, puxo. Vou pro ponto seguinte, ó, com o ponto, opa, ponto, eita, ponto seguinte com o ponto seguinte, puxo bem. Aí, forma este biquinho aqui. Então, eu vou dar um nó, apertar bem, dou um nozinho aqui, pra ficar bem firme, ó. Mas, não é certo deixar esse nó assim. Então, exatamente onde está o nó, eu vou e puxo pra qualquer cantinho aqui da bolinha, pra sair a agulha, onde ela vai sair, aí. E aí, eu puxo. Puxo até, ó, o nozinho ficar pra dentro, tá vendo? Aí, a gente corta aqui, arremata. E agora fica imperceptível. Pronto. A cabecinha, corpinho do Angry Bird já está pronta. Vamos iniciar agora os olhinhos do nosso Angry Bird, tá? São 2 idênticos. Então, para começar, a gente pega a parte branca. Vamos fazer um anel mágico. E neste anel mágico, a gente vai colocar 5 pontos. Eu tô fazendo bem devagarinho aqui. Então, esse primeiro aqui não conta, é só para prender no anel mágico. E agora, então, a gente coloca 5 pontos baixos aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. Para os olhinhos, neste caso, não vamos precisar colocar o marcador, porque ele só tem mais uma carreirinha.
Então, eu vou fechar aqui o anel mágico com um ponto. E aqui, então, eu coloco mais um ponto de aumento. Então, eu vou realizar 5 aumentos. Aqui já tem 2 pontos, teremos um total de 10 pontos na circunferência. 3, 4, 5 e 6, 7, 8, 9 e o 10º ponto que a gente vai arrematar. Então, para arrematar, a gente vem neste primeiro pontinho aqui, puxa e fecha com ponto baixíssimo. Parte branca dos olhinhos, a gente deixa um pouquinho de fio para a costura, pode puxar o fio e está pronto. A pupila, essa parte pretinha dos olhos, o procedimento é praticamente o mesmo, só que a gente vai fazer um anel mágico com apenas 4 pontinhos. Então, eu prendo aqui com um pontinho e agora eu coloco 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. A gente vai fechar o anel mágico, deixa bem apertadinho e já arremata aqui no primeiro ponto com um ponto baixíssimo. Trabalhar com a cor preta é difícil de enxergar, mas vamos lá, né? Então, vamos arrematar, então, com ponto baixíssimo, aqui e aqui, e a pupila está pronta. A gente deixa um pouquinho de fio para costurar. Então, façam vocês 2 vezes a parte branca, 2 vezes a parte pretinha, e assim teremos o par de olhinhos do nosso Angry Bird. Vamos, então, às sobrancelhas do Angry Bird. A gente começa com um ponto cego. E com esse nó cego, a gente sobe 12 correntinhas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu melhorar o foco aqui. Aí. 7, 8, 9, 10, 11 e 12. A segunda carreira, nós faremos 10 pontos baixos. Então, a gente pula 1, 2, e vamos aqui no terceiro pontinho, fazendo 10 pontos baixos. 1, vamos no seguinte, 2, até chegar aqui na pontinha, combinado? Para a carreira, então, nós subimos uma correntinha, viramos o nosso trabalho e fazemos 5 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, opa, 3, 4, opa, bati na câmera, 5. Completados os 5 baixos, no próximo a gente vai finalizar com um ponto baixíssimo. Desta forma, deixando bastante fio para costurar. Então, eu arremato aqui, fiz a minha sobrancelha, façam mais uma para termos um par, combinado? E reservem. Bom, pessoal, vamos fazer então esse rabinho aqui, esse rabinho bonitinho do nosso Angry Bird. Parece complicado, mas não é, né, menino? Então, eu vou explicar para vocês. É muito fácil, muito rápido. Só o problema é de ser na cor preta. Vamos ver se eu consigo mostrar direitinho, tá bom? Inicia com um ponto baixo, não. Um ponto falso, né? E subimos 7 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 correntinhas. Combinado? Tem 7 correntinhas. Então, agora, ó, eu pulo a primeira, vou na segunda e vou seguir aqui por 5 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. No seguinte, eu vou fechar com um baixíssimo. E aqui onde eu fiz baixíssimo, eu subo 7 correntinhas. Opa, peguei errado aqui. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O procedimento é o mesmo que nós fizemos aqui, ó. Nessas 7 correntinhas, eu pulo a primeira, na seguinte eu vou e faço um ponto baixo, e depois mais 4, dando um total de 5 pontos baixos. Então, 2, 3, 4. Gente, olha a ventania que tá aqui. 4, 5. Neste próximo, a gente fecha com baixíssimo. Subimos novamente 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Pulamos a primeira, vamos na seguinte e vamos voltar 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. No próximo, a gente faz aqui, ó. A gente faz um baixíssimo e podemos arrematar. Deixando o fio para costura. Eu arremato. E vocês vão ver como foi simples fazer o rabinho dele. Podem reservar e vamos partir para o biquinho dele. O biquinho dele, nós iniciamos então, com um anel mágico. E no anel mágico, nós vamos colocar 4 pontos. Como eu falo sempre, este primeiro aqui é só para segurar o anel mágico. E aqui, então, colocamos 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. Fechamos o anel mágico, bem apertadinho. Vamos aqui no primeiro ponto. E finalizamos com um ponto baixo. Vamos colocar, para não nos perder, o marcadorzinho aqui, nesse ponto que nós acabamos de fazer. Então, a gente fez um ponto baixo. No próximo, faremos um aumento. Então, 2 pontos no mesmo ponto de base. 1, mais 1, 2. No seguinte, é um ponto baixo sozinho. No próximo, um aumento. 1, mais 1. E no último, nós faremos um ponto baixo. Vamos tirar o marcador daqui. E agora faremos 2 pontos baixos para um aumento. Então, eu vou neste pontinho aqui, coloco o marcador. A gente tem que tomar cuidado, porque como aqui é muito pequenininho, a tendência dele é fazer o contrário, tá? Então, vamos sempre pôr eles assim, ó, porque essa aqui é a ponta do biquinho. Então, esta carreira aqui serão 2 pontos baixos para um aumento. Então, eu fiz um ponto, marquei,
No seguinte, eu faço um ponto baixo. E no próximo, o aumento. Primeiro ponto, segundo ponto de aumento. Desta forma, farei 2 baixos, um aumento, 2 baixos, um aumento, e teremos um total de 8 pontos na circunferência. A número 4, faremos sozinha pontos baixos, sem aumentar nem diminuir nada, somente ponto baixo sobre ponto baixo, dando um total dos mesmos 8 pontos. A número 5, faremos 3 pontos baixos para um aumento. Eu já fiz o primeiro ponto baixo, marquei. Vou fazer o segundo, terceiro ponto. No seguinte, 2 pontos no mesmo ponto de base. Primeiro ponto, segundo ponto de aumento. Desta forma, faremos por toda a circunferência 3 baixos, um aumento, 3 baixos, um aumento, e teremos um total de 10 pontos na circunferência. A carreira número 6, faremos 4 pontos baixos para um aumento por toda a circunferência. Então, aqui eu já vou fazer o segundo, terceiro ponto, quarto ponto. No seguinte, 2 pontos no mesmo ponto de base. Primeiro, segundo ponto de aumento. Desta forma, a gente faz por toda a circunferência e quando chegarmos aqui no marcador, teremos um total de 12 pontos. Quando vocês completarem estes 12 pontos, a carreira número 7 serão os mesmos 12 pontos. Então, terminem a sexta carreira, façam a sétima carreira sem aumento nenhum e eu já retorno. Número 8, nós faremos 5 pontos baixos para um aumento. Já fiz um ponto, vamos aqui para o segundo ponto. Número 3, 4, 5. No próximo ponto, faremos o aumento. Primeiro, segundo ponto de aumento. Desta forma, faremos 5 pontos aumenta, 5 pontos aumenta e teremos um total de 14 pontos. Prontinho, o bico está pronto, podemos arrematar, deixando o fio para costura. E podemos colocar enchimento também e reservar. Combinado? Fazermos os penachinhos do Angry Bird. Nós vamos pegar aqui o fio vermelho, vamos iniciar por este aqui da frente, que é o mais longo. Vamos fazer, então, um anel mágico com 6 pontos baixos. Então, faço anel, prendo e vamos colocar, então, 6 pontos baixos. 1, 2, 3... Opa, peguei errado. 4, 5, 6. Vamos fechar o anel mágico bem apertadinho. Pegamos aqui no primeiro ponto e fazemos um ponto baixo. Vamos colocar o marcador. A segunda carreira, nós vamos fazer um ponto baixo, que eu já fiz, para um aumento. 1, e aqui, primeiro, segundo ponto de aumento. Mais um ponto baixo, e no seguinte, aumentamos. Primeiro, segundo ponto. A tendência, como eu falei, no bico é a mesma coisa de virar pro lado contrário, tá? Então, aqui a gente faz um ponto baixo. E aqui finalizamos a carreira, então, com um aumento. Temos um total de 9 pontos. Vamos tirar o marcador. Iniciar a carreira com um pontinho, colocando o marcador. Esta aqui é a terceira carreira, ela não tem aumento nenhum. Então, a gente vai fazer os mesmos 9 pontos na carreira número 3, 4, 5, 6 e 7.
5 carreirinhas, somente ponto baixo, sem aumentar nem diminuir nada, tomando cuidado para deixar sempre deste lado e não ao contrário. Combinado? Eu vou fazer, então, até a carreira número 7 e já retorno. Agora, antes de fazermos a carreira número 8, que é a última, vamos colocar aqui o enchimento, porque a última carreira é com diminuições, aí fica difícil. Já tá difícil aqui, então eu tô usando uma caneta para ajudar aqui a deixar bem cheinho o penacho. Então, coloquem as fibras o máximo que puderem para ele ficar bem cheinho, tá bom? Eu vou terminar de encher o meu e já retorno. Já tô com o penacho bem cheinho. E agora, a última carreira, a gente vai fazer um ponto baixo, uma diminuição, até chegarmos no marcador. Então, eu já fiz o meu ponto baixo aqui. Tomar cuidado para fazer a diminuição, porque agora com o enchimento atrapalha um pouquinho. Então, laçada da frente, com a outra laçada da frente. Puxam as laçadas e finaliza o ponto. Vamos para o seguinte ponto, damos um ponto baixo aqui. E nos próximos, faremos a diminuição, ponto baixo e diminui. Quando eu chegar aqui, eu retorno para mostrar para vocês como vamos finalizar. Cortei, então, as minhas diminuições, cortei meu fio para costura, tiro o meu marcador. Cometi uma besteirinha, mas tudo bem. Não tem importância não, vamos lá. A gente vem pra cá. Essas coisas acontecem, gente. Então, ó, eu finalizo com um ponto baixíssimo. E deixo o fio pra costura, tá? Então, o penacho maior é desta forma que faremos. O menor eu já fiz, mas o procedimento é praticamente muito parecido, tá? O maior vai ficar na frente e o menor ficaria assim atrás. Como é que fazemos, então, o menor? Então, o procedimento é o mesmo, deixa eu pegar aqui o marcador. Então, vocês iniciem com o anel mágico, com 6 pontos. Carreira número 2, um ponto baixo, um aumento, dando um total de 9 pontos. Aí, faremos da carreira 3 até a carreira número 6, somente ponto baixo sobre ponto baixo. E a carreira número 7 é um baixo, uma diminuição, um baixo, uma diminuição e finaliza. Com uma diferença, quando chegarem na carreira 6, vocês coloquem o enchimento com a canetinha, tá bom? Antes de fazer a diminuição e finalizar. Combinado? Façam então o segundo penachinho, vamos reservar. E agora eu acho que só falta montar. Para iniciarmos, então, a montagem, a gente vai iniciar, então, pela cabeça-corpo e esta parte branquinha que nós fizemos, tá? Então, a colocação, para vocês saberem como a gente coloca, porque, na verdade, o corpo vai ser assim e aqui vem o bico. Então, ó, para vocês saberem aonde a gente vai colocar, na bolinha do corpo, a gente fez o anel mágico, certo? Então, ó, a parte branca vai encostar exatamente na carreira número 2. Aqui, ó, tá vendo? Então, eu coloco aqui essa parte e fixo com alfinetes. No fio que sobrou, a gente vai começar costurando, então, exatamente no pontinho que está abaixo dele. Então, a gente pega aqui, puxa bem e volta para ele. Prende bem. Vamos para o próximo branco. E exatamente abaixo do ponto branco, a gente vai e pega o ponto vermelho. E vamos seguindo toda a circunferência, pegando aqui, ó, tá? Bem na beiradinha. E vamos para o ponto seguinte, eu tô neste, eu vou para o ponto seguinte. E exatamente abaixo, da onde tá o fio, eu pego o ponto vermelho. E assim eu vou fazendo por toda a circunferência, até chegar no início da costura. Combinado?
Já costurei por toda a circunferência, vamos finalizar então, pegando o pontinho aqui de baixo, voltando pro branco. Vamos prender novamente lá embaixo. Deixar bem firme e voltamos aqui para o branco. Ok. Aqui onde eu tô, a gente tem que esconder este fio. Então, eu vou dar um nozinho aqui no branco mesmo. Deixar bem apertadinho. E exatamente aqui onde eu fiz o nó, eu coloco a agulha e perco o fio para algum canto onde é branco. Puxo bem. Corto o fio, a bolinha vai cair. Prontinho. Já temos a aplicação, então, da barriguinha do Angry Bird. Vamos aplicar agora o biquinho do passarinho. Então, ó, a gente centraliza ele, ó. Aqui tá a finalização do anel mágico. E aqui na barriguinha temos o anel mágico. Então, eu me baseio, ó, com o fio da costura. Me baseio exatamente aqui no centro do anel mágico. E essa parte também aqui no centro da finalização, certo? Então, a gente vai pegar, ó, um pouquinho da barriguinha branca com um pouquinho da cabeça, tá? Então, aqui eu estou com o fio laranja, já pus a minha agulha. Então, é exatamente aqui onde ele tá que eu vou prender no pontinho branco. Deixa eu dar uma olhadinha. Aqui. Puxo no branco, aperto bem e volto para o cor de laranja. Pronto. Vamos novamente para o fio branco aqui embaixo. Puxa bem e voltamos para o ponto cor de laranja. E assim nós vamos prendendo por toda a circunferência, pegando o branco e o cor de laranja. Se precisarem de mais alfinetes, eu coloquei só 2, mas dependendo do tamanho do passarinho, vocês podem utilizar mais alfinetes para firmar, tá? Então, sempre pegando o branco, seguinte, com o cor de laranja. Aqui e volta para o cor de laranja. Tá bom? Deem toda a volta e arrematem da mesma forma que eu ensinei aqui, tá? Eu vou voltar e eu mostro como é que eu vou arrematar, então. Tornei, então, toda a costura. Cheguei aqui ao ponto de partida, então, aqui mesmo, eu faço um pontinho, sem finalizar. Passo no meio deste pontinho, faço um nó. E nele mesmo, eu volto e perco do outro lado, até sumir o nozinho, certo? Aqui vamos cortar e continuar a nossa montagem. Já tá começando a criar forma. Bom, como o Angry Bird, esse vermelho aqui tem cara de bravo, eu coloquei com as pupilas para dentro, tá? Então, na circunferência branca, eu deixei as pupilas para dentro, como se ele tivesse meio vesgo, sabe? Então, para quem quiser fazer esse tipo de expressão, copiem do jeito que eu vou ensinar, senão vocês coloquem do jeito que quiser, tá? Então, como é que a gente faz? Vamos pegar aqui, colocar a pupila onde a gente quer e com o preto vamos costurar na pupila, só passando por entre o preto, deixando uma carreirinha aqui de branco, tá? Então, eu volto aqui. Meu Deus, ó o vendaval, gente, meus bichinhos vão voar. Não, ih, Stitch caiu. Stitch caiu, gente. Bom, passei então para trás, já prendi. E aí eu dou um nozinho aqui entre os pretinhos e já posso cortar os fios pretos. Façam isso nas duas pupilas, tá bom? Que agora vamos costurar no rostinho do Angry Bird. Podemos cortar, deixar só um pouquinho aqui
e vamos costurar. Façam nas duas, combinado? Para armos, então, os olhinhos do Angry Bird, a gente vai prender na posição que a gente quer. Só prestem atenção, a mesma distância que deram aqui e pro biquinho, fazer a mesma coisa aqui e daqui pro biquinho, tá? E comparem, vejam se tá na mesma altura aqui. E na hora de costurar, a gente vai costurar com o fio branco, da mesma forma que eu já ensinei, pegando um pedacinho do vermelho, voltando para a partezinha branca. Não peguem na parte pretinha não, tá? Vamos para a próxima partezinha branca. Aqui. E aí, a gente pega o vermelhinho que está logo abaixo. E assim, a gente faz por toda a circunferência, prendendo o olhinho. Fazemos a mesma coisa do outro lado e perdemos o fio, então, jogando aqui para baixo, como o fio é branco, a barriguinha aqui é branca, finaliza arrematando com o fio aqui para baixo, combinado? As sobrancelhas é o que realmente dá a expressão do nosso Angry Bird. Eu gosto dele com cara de bravo, porque ele é bem bravinho mesmo, esse vermelho, né? Então, eu fixo as sobrancelhas. Opa, o sol tá me atrapalhando aí, deixa eu ver se melhora aqui. Aí, agora tá melhor. Eu fixo as sobrancelhas com os alfinetes, tá? Coloco a parte mais grossa pro lado de fora e a mais estreita pro lado de dentro, tá? Então, centralizem bem, vejam a distância daqui, a distância dos olhinhos, tá bom? E costurem ao redor de toda a sobrancelha, perdendo o fio em algum lugar, sem que a gente veja aonde ficou, tá bom? Eu vou costurar a minha, vocês já sabem costurar, eu já ensinei. Vocês façam a de vocês e eu já retorno. Para aplicarmos, então, os penachinhos aqui na cabecinha do Angry Birds, é só a gente achar o centro aqui do biquinho com as sobrancelhas, colocarmos o penacho maior aqui, bem onde está a finalização do círculo, a gente coloca centralizado. Coloca o maior na frente, o menorzinho atrás. E vamos costurando ao redor de todo o penachinho, primeiro deste, depois deste, e finalizamos, então, sumindo com o fio e arrematando para algum lugar da parte vermelha da cabecinha dele. Combinado? O rabinho do Angry Bird, a gente verifica, ó, é exatamente na linha aqui da crista que ele tem, tá? E aqui, ó, a crista também tá na linha do biquinho. Então, ó, a gente deixa mais ou menos 3... Opa! Aqui, ó, inicia na quarta carreira, ó, da onde a gente colocou o branquinho. E a gente vai colocar só esta parte aqui grudado. Isso aqui, ó, vai ficar soltinho. Então, a gente vai prendendo aqui no vermelho. Uma vez que prende no vermelho, volta pro preto. O alfinete me ajuda segurando. A gente vai, pega o vermelho logo abaixo. E vamos voltando para o preto. Ele vai ficar soltinho assim, ó. Tá? O rabinho dele é assim mesmo, o sol tá me atrapalhando. Quando eu chegar aqui embaixo, eu simplesmente amarro os fios, arremato e sumo com ele para algum lugar. No final, ó, ele vai ficar soltinho assim, tá? Combinado? Terminamos aqui os nossos Angry Birds. Ficaram bem bonitinhos. Lembrando que esse procedimento aqui, vocês podem utilizar para qualquer bichinho em formatinho de bola, tá bom? As únicas coisas que vão alterar são as expressões. Mas qualquer coisa que vocês forem fazer em formato de bolinha, o procedimento é esse aqui. Lembrando que, se fizerem com fio bem fininho, o Angry Bird vai ficar pequenininho e dá para fazer chaveirinho. É mais uma sugestão para vocês, certo? E aí, meninos, como é que vocês estão se sentindo aí? Já fazendo parte do canal Animal?
E aí, vocês têm alguma coisa pra dizer? Bom, Jamila, a gente ficou até feliz, entendeu? Porque, nossa, como eu sou linda, hein? Caramba, sou mais bonita que a Gisele. É, a arara do canal Animal, muito exibida, mas eu sou mais bonita que ela. Fala sério, hein, gente? Bom, é isso aí, eu espero divertir vocês, entendeu? Poder brincar de bolinha, entendeu? Fazer muita bagunça, e é isso aí. Lembrando que se fizerem vários, vocês podem fazer mobile, entendeu? Fazer umas coisas mega legal. É isso aí, gente. Usa a criatividade e vamos ver qual será o próximo personagem do amigurumi da Tia Mila. Até o próximo vídeo, galera.